programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma semana entrando aí na sua casa, pedindo licença e já agradecendo pela audiência de toda semana. O tema que nós trazemos hoje é de suma importância, muito pouco falado, né? E um tema muito relevante, que é a saúde mental na infância e adolescência. Você sabia que tem profissionais que cuidam somente desse assunto? Né? Quando a gente pensa em saúde mental, geralmente a nossa mente vai direto para os adultos, mas isso também é problema de criança e de adolescente. Hoje eu trouxe para conversar aqui sobre o assunto a psiquiatra, que é especialista na infância e adolescência, doutora Morgana Sons Habitante. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde, doutora. Muito obrigada pelo convite. Então, doutora, para quem está em casa entender, né, como que funciona a classificação de saúde mental nessas duas faixas etárias? Na infância e adolescência, nós temos alguns transtornos que são um pouquinho específicos dessa faixa, que a gente reconhece nessa idade, que podem seguir para a vida adulta ou não, né? Mas tem alguns transtornos que são característicos do neurodesenvolvimento, que tem alguns atrasos, né? Que são aquelas crianças que acabam tendo atrasos no seu desenvolvimento da fala, para o caminhar, para o entendimento das coisas, para a aprendizagem, né? Então, tem alguns quadros desse tipo. A gente entende do neurodesenvolvimento, por exemplo, o autismo, o déficit intelectual, né? Outros transtornos também é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Que hoje é tão falado, né? Então, esse seria assim um grupo que a gente pode pensar que tem essas características do neurodesenvolvimento, e tem também os transtornos ligados assim às emoções, aos afetos, né? A depressão, ansiedade, transtorno de humor bipolar, são transtornos assim com uma alta prevalência também nessa faixa etária e que precisam ser olhados, né? Eles acabam, não tem uma classificação assim só para essas doenças, ela entra junto no manual que se fala, né, que é o CID-10 e o DSM, que é usado pelos psiquiatras para um roteiro diagnóstico, mas tem partes ali que são exclusivas, assim, caracterizadas mais dessa faixa etária. Certo. Doutora, tem alguma faixa etária que é mais acometida? Dá para dizer que o adolescente na faixa etária de 15 anos, a criança na faixa etária de 8, ou não? Não tem, assim, uma faixa que a gente tem que ter mais atenção, porque naquela vai acontecer. Todas as faixas são. Eventualmente existem serviços, por exemplo, que atendem bebês, mães e bebês. Ou por alguma situação que aconteceu, né, o bebê já manifesta, às vezes, alterações que a gente pode perceber pelo choro, irritabilidade, enfim, mas só para te dar um exemplo de como esse transtorno realmente aparece em todas as fases, na infância, né, desde as idades iniciais até a pré-escola, e na adolescência também. Acaba que às vezes assim tem alguns transtornos que são mais prevalentes, que têm taxas maiores assim em alguma faixa etária, né, mas em todo o desenvolvimento existem de fato transtornos que podem acometer, né. Certo. Tem alguma doença que é mais comum dentro da saúde mental na infância, dentre todas essas que a doutora citou? Tem algumas doenças que são mais prevalentes, assim, que acontecem numa quantidade maior, vamos dizer assim. Acaba que na infância e adolescência os transtornos de ansiedade são bem prevalentes, né? Então, a gente precisa olhar para isso. É claro que isso precisa ser bem caracterizado, porque uma das características que a gente precisa observar nessa faixa etária é que tem situações que são próprias do desenvolvimento. Então, sempre quando a gente leva em conta uma criança ou um adolescente que traz alguma dificuldade, que vem apresentando alguma alteração de comportamento, a gente precisa entender também que momento do desenvolvimento ele está. Porque isso pode ser um momento, fazer parte daquela situação. Tem um período, por exemplo, que as crianças têm mais medos, né? Então, a gente precisa entender que momento ele está. O adolescente tem a questão da rebeldia, às vezes da autonomia, da contestação. Então, a gente precisa entender o que acontece. Mas isso também não pode servir como pretexto para não se olhar
para essas doenças. Então, temos o transtorno de ansiedade, a depressão é algo que acomete a infância e a adolescência, em especial a adolescência também, transtorno de humor bipolar, que até há algum tempo era entendido como uma doença só dos adultos, e não, é uma doença que acomete realmente a infância e a adolescência, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtornos de conduta, que são aquela questão da oposição, né? O transtorno opositor desafiante também. Então, são transtornos que são característicos dessa fase, que precisam de tratamento, que precisam de acompanhamento, porque trazem muito prejuízo, né? Acaba tendo queda no rendimento, na possibilidade de interação com colegas, com amigos, né? Na escola. Então, são doenças que acontecem, sim, nessas idades, e a gente precisa olhar. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre a saúde mental na infância e na adolescência. Fique ligado aqui com a gente.